Bom, então, como a gente viu lá no campo, hoje o IAC ele tem 4 cultivares de maracujá disponível para o mercado. Tá? Então nós temos 2 cultivares que são voltadas para o que a gente chama de mercado de fruta fresca, mercado de mesa, que é aquele maracujá que normalmente a pessoa vai encontrar na gôndola do supermercado, da feira, das casas de frutas. Então qual que é a característica desses frutos geral? Normalmente são frutos grandes. Por quê? Porque o nosso consumidor, os meus aqui essa semana não estão com o tamanho máximo que ele pode ter, mas a característica do fruto de mesa, fruto grande, porque o nosso consumidor, ele aprendeu a consumir frutos grandes. Nem sempre isso é vantagem, mas se você for numa gôndola do supermercado e achar frutos pequenos desse jeito aqui, normalmente ele vai ficar parado lá. E o consumidor primeiro vai pegar os frutos grandes, porque foi essa a maneira que ele foi educado a consumir. Tá? A IAC 273, que tem o nome de Monte Alegre, qual que é a característica dela? O fruto normalmente redondo, apesar de que, devido à grande variabilidade genética do maracujá, ele pode apresentar também alguns frutos alongados, tá? Mas a característica principal, a casca dele é grossa. Ele tem uma casca bastante espessa. Qual que é a função disso aqui? Ele é um fruto bastante resistente ao choque, ele demora um pouco mais para murchar. Para quê? Para que quando o consumidor, quando o produtor, ele está longe do mercado consumidor, que esse fruto vai levar às vezes alguns dias desde a colheita até chegar na gôndola do supermercado. Então ele vai chegar ainda íntegro. E nesses casos, o produtor costuma colher inclusive o fruto um pouco antes dele amadurecer totalmente. O fruto do maracujá, quando ele está totalmente maduro, ele cai da planta. Então, para quando o mercado é distante, então normalmente você vai optar por esse fruto de casca mais grossa e vai colher ele um pouco antes dele chegar na maturação total. Por quê? Porque aí o tempo de trânsito que ele vai levar da colheita até chegar na gôndola do supermercado, ele vai ter tempo de acabar de amadurecer e ainda vai estar com o fruto bastante liso, bastante integral. Então essa é a característica do IAC 273 Monte Alegre. Também para frutos de mesa, o IAC 277, que recebeu o nome de joia, ele tem os frutos um pouco mais alongados do que o 273, na média, né? Da mesma forma. Em função da variabilidade genética, ele também pode apresentar alguns frutos arredondados. Tá? E diferente do 273, a casca dele já é um pouco mais fina. Tem a casca, se você comparar os dois aqui, olha, você vai ver que ele tem a casca mais fina. Tá? Então ele é um fruto grande, de tamanho grande, tem a casca mais fina, então ele é para um produtor que vai mandar a fruta para um mercado mais próximo. Aquele que o consumidor está bem próximo do produtor, que no dia seguinte, no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, 2 dias no máximo, o fruto sai do campo e chega no mercado consumidor. Então não dá tempo, né, do fruto murchar. Outra diferença, no 273, a cor da polpa é amarelo alaranjada. Tá? Então essa é a característica. Claro que da mesma forma pode acontecer de ter um fruto um pouco mais colorido, mas na média você vai ter até menos amarelo do que isso e até um pouquinho mais alaranjado. Já no 277, ele já tem uma cor de polpa já um pouco mais alaranjada. Se você comparar as duas aqui, né, o 273 e o 277, o 277 ele já tem a polpa um pouquinho mais alaranjada. Isso confere essas duas características dele, que são a casca mais fina e a cor mais alaranjada, transforma ele num fruto com dupla finalidade. Ele pode servir tanto para mesa quanto para a produção de polpa. Qual que é a questão da produção de polpa? Quanto mais fina for a casca, maior a quantidade de polpa que tem dentro do fruto. Então maior o rendimento industrial dele. Né? Então a gente vai passar para os frutos que são específicos para a indústria. Tá? Aí vamos falar das características dele. Então tem aqui o IAC 275, maravilha. Tá? Qual que é a principal característica? A casca muito fina dele. Tá? Então o 275 tem esse formato preferencialmente alongado, né, oval, né, elipsoide, tá? Mas também pode acontecer de ter frutos meio arredondados, mas em geral vai ser mais alongado. A casca muito fina, a cor da polpa já até mais intensa, né? Um laranja mais intenso do que o 277 e com certeza o BRICS dessas frutas para a indústria vai ser mais elevado do que o BRICS das indústrias para mesa, dos frutos para mesa. Tá? No caso do maracujá, uma curiosidade, se você comparar com a uva, por exemplo, 90%, BRICS médios sólidos solúveis da fruta,
tá? Na composição da fruta. No caso da uva, 90% dos sólidos solúveis são açúcar. Então, quanto maior o Brix, na uva essa correlação é exata. Quanto maior o Brix, maior a doçura da uva, maior o açúcar da uva. Tá? No caso do maracujá, não é assim. Não é o açúcar a maior parte dos sólidos solúveis do maracujá, são os ácidos. Então, o Brix mais elevado significa que ele tem um produto mais encorpado, um produto mais denso, que vai dar maior rendimento na hora da extração da polpa. Então, 275, fruto alongado, casca fina, cor laranja, bom rendimento de polpa. Tá? E agora, o último, que foi registrado, nem foi lançado ainda essa variedade aqui, tá? Ela foi registrada o ano passado, é o IAC 1013, recebeu o nome de laureado em homenagem à doutora Laura Molina Melete, que foi a melhorista, né, que criou todas essas cultivares. Agora ela se aposentou recentemente e eu acabei herdando a cultura. Tá? Então aqui, o grande diferencial desse maracujá aqui, dá para ver a cor da polpa. Você vê que, se você olhar a escala aqui, olha o quanto intenso é a cor laranjada daquele fruto. Normalmente, ele vai apresentar frutos arredondados, na média, também podendo, no caso, apresentar alguns frutos mais alongados, mas na média ele vai ser mais arredondado. A casca bastante fina, um rendimento altíssimo de polpa, olha, ele é muito cheio de polpa, tem muita polpa. Então a relação casca-polpa aqui favorece muito mais a polpa, né, do que se você pegar aqui um maracujá desse de mesa, né? Olha a diferença, né, de volume de polpa em relação a esse fruto. Também Brix elevado, casca fina e esse cor alaranjado bem intenso aqui, que vai dar um rendimento de industrial bastante grande. Então, um dos trabalhos que a gente faz aqui no IAC é manter as características dessas cultivares. Não é muito fácil, porque como elas são plantas alógama, né, que são de cruzamento, elas não se cruzam entre si, a mesma planta, então você manter as características de uma planta que você precisa de diversidade, não é muito fácil. Você tem que a gente viu lá na estufa, né, tem várias plantas para poder chegar. Então manter a característica das variedades e selecionar a semente para que o fruto proveniente dessa semente tenha as características. Então, esse é o trabalho que a gente faz aqui, né, para fornecer as sementes para os consumidores. A gente faz uma seleção dos frutos na hora da colheita, das características, separa, né, exatamente os frutos que têm a característica de cada cultivar para formar os lotes de sementes que a gente fornece para os produtores. Então, todo ano, agora estamos exatamente na época, né, de produção de semente, que foram os 2 lotes tirados essa semana, né, do 273 e do 277. Então, são essas as sementes genéticas que a gente fornece para os consumidores, para os produtores de semente, né, todo mundo que pede as sementes para a gente. Então, são sementes que têm a garantia de qualidade, né, que elas vão, o fruto, a planta que sair dela, salvo a variabilidade normal do maracujá, na média, se você comprar uma semente do IAC 10 laureado, na média os seus frutos vão apresentar essa característica. Tá? Se você comprar uma semente do 273, do Monte Alegre, na média os seus frutos vão apresentar essa característica. Então cada fruto vai atender a sua especificidade de mercado. No caso aqui, a doutora Laura, ela recomendava que no caso dos frutos para a indústria, o ideal é quando você planta as duas cultivares juntos, porque as características dos dois são complementares. Então, quando você junta os dois, você vai ter o melhor fruto para a polpa do mercado. Então, assim, caso os seus telespectadores, né, os produtores tenham interesse em adquirir as nossas sementes, né, essas sementes selecionadas, apropriadas para a produção de mudas, podem entrar em contato aqui com a gente no Centro de Frutas do IAC, através do telefone 11 4582 7284. E o e-mail depois vai aparecer aí na tela aí, o e-mail de contato aqui com o Centro de Frutas, que pode ser acessado também. O nosso custo é de R$ 150 o milheiro da semente, por 1.000 sementes. O pedido mínimo é de 300 sementes. Principalmente, aqui não, aqui eu posso vender quantas sementes a pessoa quiser, mas se eu tiver que despachar pelo correio, menos do que 300 sementes acaba não compensando, o trabalho que dá não compensa. Então, o mínimo de 300 sementes, o custo de R$ 150 o milheiro, mais as despesas de correio via Sedex, para onde for despachar. A pessoa manda o pedido, a gente manda as informações,
do quanto fica, como paga, e depois a gente despacha pelo correio via Sedex a semente. Chega na propriedade da pessoa, na casa da pessoa.